Pareci na Sônia Abrão, porque meu vídeo ficou show. Fiz a roda da fofoca e zoei um bocadinho. Muito boa tarde, Brasil. Começando mais uma Tarde é Sua aqui na nossa Rede TV, não é? E olha, de cara já vou chamar o nosso time para nós podermos começar a nossa roda da fofoca. Então vem para cá, Felipe Campos. Sônia Abrão, boa tarde. Olha, desdobramento ainda e hoje, olha, bomba atrás de bomba, viu? Sim, sim. Adorei o cabelo, tá lindo. Muito obrigada. Olha aqui, Vladimir Alves. Boa tarde, Sônia Abrão, boa tarde a todos. Ó, tá assim de bochicho. Eu não imagino, realmente. Muita coisa pra gente comentar hoje, vocês vão ver só. Mas quem tá sabendo de tudo também é o Thiago Rocha. Vem cá. Boa tarde, Sônia Abrão. Boa tarde, pessoal de casa. E você, tá sabendo que a Sônia Abrão tá de cabelo diferente? Tá bom. Olha aqui, gente, vamos fazer a nossa primeira página de hoje e eu quero dar um recado, né, aos nossos coleguinhas de Araque que realmente partiram para um ataque maciço em cima de todos nós, não é? Aqui no nosso programa, nossa equipe, nossa reportagem, enfim, tudo. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu queria saber que parte do programa que vocês perderam, em que o Tom Veiga tenha sido ofendido, desrespeitado, insultado. Em que momento do nosso programa vocês ouviram qualquer palavra contra esse grande artista, esse verdadeiro comunicador que ele era e que deu vida ao Louro José? Em que momento ele foi invadido na sua privacidade? De jeito nenhum, não é? Porque eu vou falar uma coisa para vocês. Vocês vêm falar em empatia. Vocês sabem desde quando eu conhecia o Tom? Vocês sabem que eu fazia muito note a note com a Ana Maria Braga nos tempos da Record? Sabiam disso? Sabiam que a gente tinha uma amizade, um respeito mútuo de muito tempo? Sabiam que o Tom Cavalcante, aliás, de novo eu vou trocar, que o Tom Veiga, não é? Era muito agradecido ao nosso programa, esse programa aqui, não é? Justamente porque se sentiu sempre muito bem tratado e respeitado na sua separação da Alessandra, no seu casamento com a Cibele, a cobertura que a gente fez daquele final de casamento de 14 anos, a cobertura que a gente fez desse casamento de janeiro, que infelizmente durou muito pouco tempo. Vocês sabem disso? Vocês imaginam o nível de relacionamento que a gente tinha para falar que não houve empatia? Vocês já pararam para pensar que às vezes as nossas fontes são as próprias pessoas envolvidas nas histórias? Que tal começar a pensar nesse tipo de coisa antes de falar bobagem? Qual foi o desrespeito e ontem mostrar para vocês o lado angustiado do homem que tinha uma decisão profissional muito difícil a ser tomada, que não queria mais nada disso, que não queria ser o personagem mais, que não queria mais a vida de um programa diário, que queria ir embora do Brasil, viver nos Estados Unidos ao lado da família ou mudar para Portugal. Ele estava cansado, ele deixou isso muito claro. Onde é que a coisa estava pegando? Pegando porque ele não queria deixar na mão a maior e melhor amiga dele, que era Ana Maria Braga, no momento em que ela estava precisando dele demais, no momento em que o Mais Você ainda continua correndo risco, porque a gente nunca sabe, porque conseguir essa vitória de voltar para o ar com seu próprio programa, vocês sabem o que custaram e a luta que foi. E se teve um programa que defendeu, né, o Mais Você, a Ana, o Louro, a equipe toda, que lutou de verdade pela volta do Mais Você ao ar, foi o nosso programa, foi o A Tarde é Sua. Nós passamos 5 meses cobrindo esses bastidores turbulentos, essa coisa que eles estavam sofrendo na própria pele, que não foi fácil, gente. E só aqui no nosso programa é que vocês estavam sabendo a verdade, porque os outros programas se fingiram de mortos, os outros coleguinhas ignoravam as coisas, não podem mexer com a Poderosa. Nós não. A gente estava sabendo de pessoas lá de dentro, tudo o que estava acontecendo, e a gente estava passando isso para vocês. Porque o nosso compromisso é com o público, não é com a emissora A, B ou C, com artista A, B ou C, não é. Nosso compromisso é com vocês. Então, se ontem nós colocamos no ar o desabafo do Tom, aquilo que ele estava sentindo de verdade, aquilo que ele queria para os próximos, né, tempos da vida dele, é porque isso era o pano de fundo de uma situação que terminou, infelizmente, muito mal. Porque a pergunta do dia era: por quê? Por que isso aconteceu?
Mas ele estava tão bem, mas ele estava voltando para o ar, mas ele isso, ele aquilo, e ficou um ponto de interrogação imenso na cabeça das pessoas, né? E a gente tinha pelo menos metade dessa resposta. Achei que era o momento, sim, e todos nós aqui achamos, de mostrar para vocês o lado humano, a parte difícil, se da vida dele. E nós temos mais revelações bombásticas hoje, vocês gostem ou não, é o nosso trabalho. Ninguém vai dizer para a gente como é que a gente vai trabalhar ou deixar de trabalhar, mesmo porque esses falsos críticos não têm os pés no chão e não sabem das coisas que a gente sabe. Se nós quiséssemos dizer aqui tudo aquilo que a gente sabe dessa história de saída do ar do Mais Você, de volta para o ar, da ida para o encontro, a gente teria dito isso aqui, mas é claro que não. É claro que a gente não ia fazer esse tipo de coisa, mas acesso nós tínhamos. Alessandro Lobianco, que agora está sendo detonadíssimo, que o diga, porque ele trabalha com fontes sérias. Ele está lá onde a coisa acontece. A gente não leva nada daqui para o ar sem ter absoluta certeza de que é aquilo e que vai poder ser provado sim, porque a gente tem como. Certo? Como a gente já tinha esses telefonemas, a gente já tinha as telas, a gente já sabia em que pé a coisa estava. Então, eu acho muito humano mostrar o que o Tom vinha passando e como isso, de repente, pode ter influenciado, sim, num pico de pressão altíssimo que acabou detonando um aneurisma que ele já possuía e não sabia. Claro que sim, você vive num estresse, ele estava num estresse, ele não queria abandonar a Ana, mas ele também não queria mais nada daquilo. A solução que ele achou, pelo menos temporária, viver na ponte aérea, né? Vai para o Rio, volta para o Rio, vai do Rio para São Paulo, volta de São Paulo para o Rio de Janeiro todos os dias, isso ainda em tempos de pandemia. Aí ele viu que na prática ele não estava conseguindo segurar essa onda. Ele viria ontem e faria aqui de São Paulo com ela, viria, mas ele mesmo não sabia até quando ele ia aguentar isso. Na verdade, ele não queria mais. É o pecado revelar isso? É um desrespeito? É uma crueldade? Olha, onde já se viu? Olha, vocês querem falar de empatia? Eu quero falar de hipocrisia. Sabe por quê? Porque, na verdade, eu não vi essa gritaria toda. Eu não vi nenhum programa, nenhum colunista, nenhum blog, nenhum site ser atacado quando fizeram o que fizeram com o Gugu. Aquilo sim era um sensacionalismo. Aquilo sim foi podre. Aquilo sim foi uma coisa nojenta e cruel. Não pouparam uma mãe de 90 anos que perdeu um filho. Não pouparam a turbulência de sentimentos dos filhos adolescentes do Gugu. Não pouparam a Rose, a mãe dos filhos dele, que foi tratada como uma chocadeira. Não pouparam nada nem ninguém. Começaram a discutir a sexualidade do Gugu em cima da sepultura dele. Eu não vi ninguém se levantar contra esse tipo de coisa. Agora, pergunta, qual foi o programa que respeitou? Qual foi o programa que nesse ano inteiro de ausência e de perda do Gugu não falou uma palavra a esse respeito dessa coisa suja de se querer desconstruir um mito da comunicação brasileira, um ícone, um dos maiores comunicadores que a gente já teve? Vocês se levantaram contra? Eu não me lembro, eu não sei disso, eu não vi em lugar nenhum, eu senti falta que isso acontecesse, porque eu jamais entraria numa coisa como essas, mas vocês fizeram isso, vocês mesmos que estão atacando o nosso programa, dizendo que ontem nós não respeitamos, não é, o Tom Veiga, muito pelo contrário, vocês não tinham com ele e não vão ter mais, obviamente, o relacionamento que a gente tinha aqui. Tá? Assim como vocês não vão mais poder fazer com que o Gugu, né, ou a família do Gugu, deixe de sentir essa dor. Que eu falo, eu ainda me emociono, eu ainda fico muito revoltada com tudo isso que aconteceu. Sabe, vocês fizeram isso, nós não fizemos isso. Isso foi uma sujeira, isso foi uma campanha realmente desumana e cruel. Quantos programas do gênero abriram as portas para cafajestes oportunistas que queriam tirar vantagem às custas do Gugu, da memória dele, da vida pessoal dele em relação à morte e à herança? Quantos fizeram isso? Fizeram. Ninguém levantou a voz, ninguém criticou. Então vocês podem sim
ter certeza, vocês que nos acompanham, vocês que são nosso público fiel, que sabem que realmente existe uma concorrência desleal, claro que existe. Existe uma marcação cerrada com o nosso programa, pode ter a mais absoluta certeza. Isso vai mudar o nosso tipo de trabalho, mas de jeito nenhum, nosso time está aqui, está completo, time que já tentaram desmontar. Não é? Já implicaram com um, com outro, já levaram para os jornais, já vazaram até áudio de reunião de trabalho nosso. Tudo isso já fizeram, mas não é? O programa que é sensacionalista é o A Tarde é Sua. Falaram muito também que tudo por audiência, isso não se faz. Olha aqui, se a gente aqui quisesse tudo por audiência, o que não é nosso critério, buscar audiência com certeza, mas não tudo por audiência, a gente teria embarcado nessa história podre que vocês fizeram com o Gugu. Seria muito fácil, teria dado muita audiência, né? Era só derramar umas lágrimas de crocodilo aqui também, o Ibope ia lá para cima. Vê se a gente fez esse tipo de coisa. Se esse fosse o nosso único objetivo, ocasião maior do que essa, não teria surgido, porque isso foi uma coisa extremamente pesada. E a gente aqui sempre cortou na própria carne, sabe? Eu nunca faria com os outros, nem toda a nossa equipe, nem a nossa direção, aquilo que a gente não quer que seja feito com todos nós. Porque eu sofri na própria carne na época da morte do meu primo do Chorão. Eu sei o que era estar em casa, desesperada, recebendo a notícia, e emissoras já dentro do apartamento dele, onde teve aquela noite de fúria que terminou em tragédia, não é? Mostrando tudo aquilo quebrado e que nem a minha tia, a mãe dele, tinha visto ainda e não tinha nem ideia. Isso nós passamos. Ninguém falou absolutamente nada. Ninguém disse que essas imagens trágicas em cima de uma morte que tinha praticamente acabado de ser descoberta tinha sido uma coisa cruel ou desrespeitosa. Ninguém. E nós, como jornalistas que somos, como programa que nós somos, nós cortamos na própria carne, porque nós fizemos a cobertura do começo ao fim, sabendo que aquilo estava custando para cada um de nós. Então vocês não pensam que nós vamos nos medir pela régua rasa de vocês, por vocês que não conhecem o que acontece nos bastidores, que vocês não têm com os artistas a história e o conhecimento que todos nós aqui temos, a intimidade que nós temos. Por isso, quando a gente vem e fala, pode ter certeza que é isso mesmo, porque se não for, também nenhum de nós aqui nunca teve problema em pedir desculpas, em se retratar, em passar a informação certa, em se colocar na geladeira, que é a nossa grande brincadeira, um modo mais saudável de criticar. Isso nunca aconteceu. A gente tá na chuva, a gente pode errar, a gente assume o erro, não tem desculpinha furada, nunca teve, e a gente segue em frente. Então, vocês que nos seguem de verdade e que sabem que esse é o nosso modo de trabalhar, podem ter certeza que apesar de todo e qualquer ataque, inclusive de robô, foi muito engraçada, né? Essa história ontem, isso não muda em nada, tá? Você que está sempre assistindo a gente, vai continuar recebendo as informações de bastidores, que sejam mais polêmicas, a gente não tem nada a temer de ninguém, nós não estamos aqui para fazer média, como eu disse para vocês, com ninguém, o nosso compromisso é com vocês, o que a gente tem que ter é lisura, honestidade, transparência, é realmente ir atrás da informação e trazê-la a você com correção. Quando houver erro ou houver engano, você vai saber aqui também tudo através de nós, sabe? Porque a gente não falha nesse sentido com vocês, de ser realmente transparente, porque o que eu sempre disse aqui no nosso programa, nas minhas entrevistas, o que eu sempre repito é que o olho da câmera é o olho do telespectador. Quando a gente está olhando para a câmera, a gente está olhando para você, que está nos recebendo na sua casa, que está nos assistindo aí na sua sala, no seu quarto, no seu trabalho, onde quer que você esteja, a gente está olhando para você. E se a gente tem uma câmera e um microfone na mão, que são as armas do bem, a gente tem que saber usar. E é isso que nós temos feito, senão nós não estaríamos só com esse programa aqui há 14 anos no ar. Então não são essas fofoquinhas, não são essas calúnias, não são essas maneiras distorcidas de ver as coisas e de querer que o público passe até essa imagem do nosso programa, ou de mim, ou dos meus colegas, que vai fazer com que a gente mude o nosso rumo. Quem quer ficar, fica. E todo
o mundo tem ficado, gente. Olha que um programa há 14 anos no ar, um programa diário, quantos já passaram por aqui? Quantos já aprontaram o que aprontaram com a gente, sempre tentando dar puxada de tapete, sempre tentando desmontar esquema? Eles já foram. Meu pai sempre dizia, as caravanas passam, e elas passam de verdade. Então, hoje eu vi uma coisa muito bonita que eu acho importante até colocar aqui para vocês, que é o seguinte. Estava no Instagram, inclusive, que chama Despertar o Divino. Eu achei muito bonita essa história. Eu falei, puxa vida, é assim, aquelas deusdências, né? Uns recados que Deus manda pra gente de umas formas meio tortas, mas que não são. Que era um texto que dizia, os lençóis do vizinho. Então era assim, era uma mulher que todo dia no café da manhã olhava para frente, para o apartamento de frente, para sua vizinha, olhava para os lençóis que ela tinha acabado de estender e dizia para o marido no café da manhã, olha, essa vizinha não sabe lavar lençol, ela só pendura lençóis sujos. No outro dia, a vizinha lá pendurava os lençóis, a mesma mulher olhava e dizia, nossa, mas será que ela quer que eu vá ensinar ela a lavar os lençóis? Será que é isso? E o marido ouvindo. Num outro dia, ela olhou de novo para o terraço da vizinha, para o quintal da vizinha, e falou, nossa, os lençóis estão brancos, será que finalmente ela aprendeu a lavar os lençóis? E o marido dela respondeu, não, fui eu que acordei mais cedo e lavei a nossa vidraça, e limpei a nossa vidraça. Ou seja, não é? Tudo que vocês estão vendo negativo aqui no nosso programa, ou tentando sujar a nossa vidraça, está aí impregnado na vidraça de vocês. Então, por favor, antes de falar do nosso programa, lavem as suas vidraças, tá certo? É só isso que eu tenho para dizer. Bom, e vamos continuar o nosso programa, aliás, vamos começar a nossa roda da fofoca, porque como eu disse para vocês, hoje tem revelações bombásticas ainda sobre o Tom Veiga. O Felipe Campos está aqui. Aliás, uma coisa que muito falaram, mas como essas notícias? Porque ele estava linkado com a família, ou com a parte da família que o Tom mais queria resgatar, e que você vai ficar sabendo os detalhes dessa história. O nosso repórter, o Bruno Tálamo, falou com Ana Maria Braga, e você vai saber os detalhes dessa história também hoje aqui no nosso programa, tá certo? Mas eu vou abrir agora para os nossos colegas poderem falar. O que foi, diretor? Começar com você, o nosso diretor está falando, porque realmente o Felipe ontem deixou umas coisas no ar. Nós recebemos muitos telefonemas de blogs, de sites, querendo saber, mas escuta, o Felipe está em contato mesmo com a mãe dos filhos do Tom, a segunda mulher dele, que é a Alessandra, que tem inclusive os 2 filhos que moram com ela nos Estados Unidos, e ontem, por uma infelicidade muito grande, era o aniversário da Alice, a filha do Tom, que completava 15 anos, que inclusive veio agora para a internet dizer que tudo que ela mais queria era um abraço do pai dela e que ela nunca mais vai ter. Sabe, gente, é coisa que dói a beça para todo mundo, não é assim não, como vocês estão querendo transformar as coisas. E aí o Felipe tem essa resposta, porque não só ontem, como hoje, como outros dias, se assim for necessários, a gente estava fazendo o programa aqui ontem e ele estava linkado ali no celular com a Alessandra diretamente dos Estados Unidos, diretamente lá de Orlando. Ele sabia o que ele estava falando. Nós sabíamos o que nós estávamos falando aqui também, porque nós estávamos linkados com outras pessoas. O Alessandro Lobianco, lá no Rio de Janeiro, linkado com pessoas importantíssimas na vida do Tom Veiga e que estavam nos acompanhando e mandando mais informações. É assim que se trabalha, tá certo? Não é tentando sujar o trabalho dos outros, não. Felipe, fala. Bom, boa tarde, Sônia, boa tarde para vocês. Pois é, no domingo, quando tudo aconteceu, quando chegou a notícia, logo já no final da noite, eu acho que pegando carona um pouquinho no que você disse, uma parente da Alessandra entrou em contato comigo dizendo que a Alessandra queria falar comigo e queria falar com o nosso programa. Sim. Então, quer dizer, são escolhas. Ela escolheu, ela veio até mim, ela me procurou e ela passou as devidas informações que ela precisaria passar. É o seguinte, gente, a Alessandra, ela voltou com o Tom Veiga em maio, não voltou,
voltou, enfim, dos dois juntos, que eu digo que ela estava morando em Orlando e ele morando aqui, e morando em São Paulo e no Rio de Janeiro, quer dizer. E aí o que aconteceu? Eles voltaram a se falar. E essa volta, que ele retornou com ela em maio, lembram que ele casou em janeiro. Em maio ele voltou com a Alessandra, ou seja, ele não estava mais satisfeito com o casamento que estava durando apenas janeiro, fevereiro, março, abril e maio. 4 meses ele procurou a ex-mulher pedindo para retornar através do filho Adrian. Pediu para que o filho fizesse a ponte entre os dois. Por quê? Porque ele queria voltar. Tanto que o casamento durou apenas 8 meses, né? Não vou entrar no detalhe da separação, porque brigas, enfim, isso não importa. Acontece que todo mundo começou a falar que a Alessandra viria. A Alessandra não vem para o Brasil para o sepultamento do Tom Veiga. E ontem com você os filhos. deu isso em primeira mão. Por quê? Por causa da pandemia nos Estados Unidos. Se eles saírem do Brasil, do país, de Orlando, eles não voltam para os Estados Unidos. Por quê? Porque eles não têm o green card ainda. Eles estudam lá e os meninos, os filhos do Tom Veiga junto com a Alessandra, estudam em Orlando. Então, o que aconteceria que agora é a história? É o seguinte, a Alessandra, ela viria para o Brasil nesta quarta-feira. Sim, amanhã. Quarta-feira, amanhã. Justo o dia que ele vai ser sepultado. Seria o dia que a Alessandra chegaria no Brasil, porque na quinta-feira sairia a homologação do disquite do Tom Veiga com a Cibele. Sim. E aí eles iriam retornar, porque ela falou, eu só vou me casar, obviamente, com você de novo, porque eu não posso casar com você 2 vezes, Sim. né? Você está casado, né? Então, assim, você primeiro precisa se desquitar para que a gente realmente se divorciar, para que a gente realmente volte. Então, ele tomou a atitude, a homologação sairia na quinta-feira e até o final da próxima semana eles estariam casados de novo. Casados novamente. Novamente. E aí que vem a história que confirma justamente tudo que o Alessandro Lobianco falou ontem. Sim, exatamente. Ela ficaria com ele no Brasil, morando no Rio de Janeiro, o Adrian de 21 anos cuidando da irmã de 15, e em janeiro o Tom Veiga voltaria com a Alessandra. Aí ele iria fazer aquele plano, concretizar o plano dele de ir para os Estados Unidos, ficar ao lado da família. E ele... Já reatado com a Alessandra, já casado com ela novamente. Era isso que ele estava querendo da vida dele. Esse foi o grande problema, a gente ter revelado ontem, quando era a morte dele. Fala. E ele voltaria com a Alessandra justamente para viver com a família, porque ele não estava mais satisfeito, ele não queria viver em Ponte Aérea. Ele não queria, era um desejo dele, né? Independente das escolhas, era isso que ele queria fazer. E mais, temos um áudio da Alessandra e deixo muito claro que ela, a própria Alessandra, autorizou o áudio. Eu perguntei, Alessandra, Sim. podemos colocar o áudio? Ela falou, pode. Esse você pode colocar. Então pronto, e o áudio está aí para todo mundo ouvir, não tem problema. Aqui a gente, como você mesma disse, a gente trabalha. Domingo, que antecipava um feriado, todos nós poderíamos estar curtindo. Mas não, nós estávamos trabalhando atrás de informação sobre a morte do Tom Veiga. Exatamente. E os áudios em relação ao Tom que vocês ouviram ontem, 2 áudios justamente para que todo mundo entendesse o momento delicado que ele estava passando e que poderia sim, como a gente acredita e muito, e todos aqueles que conviviam com ele, acreditam que esse estresse total em função da dúvida, do desejo de parar com tudo e viver uma outra vida e do dever que ele sentia e do amor e do carinho e da amizade pela Ana que está precisando dele, estava nesse momento, né, é que fez com que ele tivesse realmente momentos de uma angústia muito profunda que podem ter dado esse pico de pressão que acabou custando a vida dele, porque detonou realmente o aneurisma que ele já tinha e não sabia. É isso, gente, apenas isso, apenas entre aspas, é claro. Mas nós vamos primeiro, daqui a pouquinho, mostrar para vocês o áudio de ontem
não é? Que a Alessandra, enquanto a gente estava trabalhando aqui, falando aqui, o Felipe linkado com ela direto nos Estados Unidos pelo celular, o que ela disse para ele em relação a ontem, em vir ou não vir para o Brasil para o sepultamento que acontece amanhã. Tem velório em São Paulo, vai ter sim, às 2 da tarde. O cemitério é o cemitério Jardim do Horto, não é lá que ele vai ser sepultado. Nós vamos conversar com o Bruno Tálamo direto desse cemitério, vai ser a última morada do Tom Veiga. O que ela disse em relação a isso, vir ou não vir para o sepultamento do pai dos filhos dela, junto com esses filhos. E também depois, aí vocês vão ver um outro áudio da Alessandra falando sobre o relacionamento com o Tom, tá? Que é bem isso que o Felipe está explicando aí. E foi outra conversa dela com o Felipe Campos, tá? Pelo celular. Já já a gente volta, você vai ter esses dois vídeos aqui com a gente, vocês vão acompanhar. O Vlad tem muito o que dizer, o Thiago Rocha também. Daqui a pouquinho o Bruno Tálamo direto do cemitério, onde amanhã Tom Veiga será sepultado, e também o Alessandro Lobianco, direto do Rio de Janeiro. Hoje o velório dele lá já se encerrou, não foi no cemitério Independência do Caju, como foi a primeira informação veiculada ontem, acabou sendo na residência do próprio Tom, naquela casa que ele amava, né? E que ele não queria deixar, ele não queria nem sair do Rio, ele não queria sair da casa dele, ele queria sair só para ir morar nos Estados Unidos. Olha aí. Vocês estão vendo que havia seguranças na porta, com uma lista, era uma lista de nomes das únicas pessoas que poderiam entrar nesse condomínio que vocês estão vendo aí e que poderiam entrar na casa dele para a última despedida, para o último adeus. Então, isso foi feito. O controle foi absolutamente rígido, não entrou ninguém que não fosse da família ou que não fosse amigo íntimo para realmente essa cerimônia de adeus ser realizada. E terminou às 11 da manhã. Esse é o momento em que o carro fúnebre sai, né? O carro da funerária sai, levando já o corpo do Tom, que vai ser destinado a São Paulo. Ele nasceu aqui em São Paulo, a família dele é daqui de São Paulo, então os filhos, a ex-mulher, todos, né, juntos decidiram que era aqui que ele deveria realmente ser sepultado, porque a maior parte da família dele, ou toda a família dele, mora aqui em São Paulo, então eles queriam poder fazer uma despedida também, por isso que não teria velório, ia ser direto sepultamento, mas vai ter um velório, também não é aberto para o público de maneira alguma. É cerimônia privada de adeus e depois sim o sepultamento. Mas daqui a pouquinho o Bruno Tálamo dá mais detalhes para vocês. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uns recadinhos, a gente dá uma aliviada, dá uma respirada e aí nós voltamos com essas gravações exclusivas que só A Tarde é Sua tem e de momentos que também eram fundamentais que o Tom Veiga, o Louro José, já estava vivendo e que fazia parte dos planos dele aí para 2021. Bom, vamos direto para o bairro do Horto Florestal, aqui em São Paulo. Caiu o sinal do Bruno Tálamo? Caiu? Então daqui a pouquinho a gente vai para lá. Enquanto isso, vamos ouvir aqui o Vlad e o Thiago, que ainda não falaram a respeito de tudo isso que andou acontecendo. Diga, Vlad. Nós estamos falando aqui, acho que de particularidades e respeito a pessoas, a seres humanos. E eu acho que é isso que o programa tem feito desde então. Antes mesmo do programa da Ana Maria Braga sair do ar, a gente já tinha informações aqui que nós não ocultamos, mas em respeito à Ana Maria Braga, em respeito aos colegas do programa, decidimos não trazer à tona. E nesse tempo todo a gente tem escolhas na vida. Sim. E eu acho que a gente tem escolhido muito bem. E as pessoas também nos acompanhando. Mas agora, vamos lá, vamos com o Bruno Tálamo, direto do cemitério do Horto, onde vai ser sepultado amanhã, por volta de 2 da tarde. 2 da tarde começa o velório, talvez às 3 da tarde seja o Tom Veiga, o nosso eterno Louro José agora, seja sepultado. Vamos lá. Boa tarde, viu, Bruno?
Oi, Sônia Abrão, muito boa tarde para você, boa tarde aí aos amigos da bancada e ao público de casa ligadinho aqui no A Tarde é Sua também. Exatamente isso, nós falamos direto aqui do cemitério do Horto Florestal, Zona Norte de São Paulo, onde o nosso querido Tom Veiga será enterrado amanhã. A cerimônia é prevista para as 2 horas da tarde, como você disse, mas haverá um velório, breve velório aqui no local, inclusive aqui ao fundo, na sala 3 do cemitério aqui do Horto Florestal. Hoje pela manhã no Rio de Janeiro teve uma cerimônia, né? Cerimônia de velório restrita, bem intimista, para familiares e amigos mais próximos, e o mesmo deve acontecer aqui no cemitério do Horto Florestal. Agora eu vou pedir para o nosso cinegrafista, o Fábio Garcia, vem comigo aqui, Fabinho. A gente vai mostrar agora, Sônia Abrão, o exato local onde o nosso querido Tom Veiga será enterrado. Fecha pra gente na imagem, Fabinho, a gente percebe aí que o Tom será sepultado bem nos fundos aqui do cemitério, né, próximo a esse morro que vocês estão vendo aí nas imagens. Claro que ainda os preparativos, né, para o velório e para o sepultamento ainda não se iniciaram, mas é exatamente neste local em que nós teremos aí o último adeus ao nosso querido Louro José. Inclusive a informação que nos foi passada aqui pelo pessoal da administração do cemitério é que a família possui 2 jazigos exatamente aqui neste local. E só uma informação importante, viu, Sônia? Na verdade, 2 informações que são bem importantes neste momento. Conversei agora há pouco com a Alissa, né, a filha do Tom Veiga, antes de entrar no ar, bati um papo com ela. Muito abalada, não poderia ser diferente, claro, muito comovida com toda essa situação. Foi muito gentil, muito cortês, né, durante o contato que nós tivemos. Disse que nesse momento, claro, ela não vai se pronunciar, vai esperar um pouquinho a poeira baixar e aí sim, nos próximos dias, ela volta a entrar em contato comigo, mas agradeceu ao nosso programa, agradeceu a todos. E conversei também hoje pela manhã com a Ana Maria Braga, viu, Sônia Abrão, que era o que faltava, né, nessa história toda. A gente bateu um papo rápido também, através de conversas de WhatsApp. Para começar, ela mandou um grande beijo para você. Ela tem muito carinho por você e fez questão de retransmitir esse abraço aí através da nossa conversa. E ela disse também que nesse momento não consegue, né? Não é que ela não quer, ela não consegue se manifestar. Bom, vou dar 2 recadinhos, a gente volta aqui, tem os áudios e vocês vão conferir aqui conosco o que a ex-mulher do Tom Veiga, mãe dos 2 filhos caçulas dele, não é? Tem a dizer sobre como estava o relacionamento dela com ele, o que eles iam fazer, na verdade. Iam reatar, não iam reatar, já tinham desistido dessa ideia. Tudo isso você vai saber com exclusividade aqui no A Tarde é Sua, com o Felipe Campos, tá? Bom, vamos pro áudio. Qual vai ser o primeiro, Felipe? Olha, eu acho que, na verdade, o primeiro áudio é o de ontem. Claro que está tudo com o Luciano Caproni, que é o nosso coordenador. Eu acho que também deixo também na decisão, porque como eu já coloquei toda a história, aí eu acho que eles sabem melhor a ordem. Diretor Elias, qual áudio primeiro? Então é o áudio de ontem, quando ela conversava com o Felipe, a Alessandra, sobre vir ou não com os filhos para o Brasil, para o velório do Tom Veiga, o nosso querido Louro José. Vamos ouvir isso agora. Foi um papo que estava correndo enquanto a gente estava aqui no programa. Vamos lá. Então, Felipe, não iria para o Brasil, não sei de onde que estão tirando que a gente está embarcando, não estamos embarcando. O que mudou aqui, eu posso te deixar para assim que for resolvido, é que a minha irmã falou que eles estão esperando até quarta para as crianças poderem chegar, os meus, né? Então eu pedi para minha advogada ligar lá para a Globo, que eles dão essa assistência em relação às passagens e tal, o Diego e a Amanda. Porque o Tom, embora vocês não falam, mas eu não sou a primeira esposa do Tom, eu sou a segunda. E ele tem 2 filhos, o Diego e a Amanda, com a Cristina. Então, eu sou a segunda. E foi comigo que ele ficou mais tempo, obviamente. A Cristina, ele ficou 7 anos comigo, foi 14,5. E aí, por isso que eu acho que vocês sempre lembram de mim. Mas, enfim, o Diego e a Amanda já estão no Rio, a Globo já cuidou disso também. Agora as pessoas já estão falando muita bobagem por aí. Estão dizendo que agora a gente está aqui em Orlando, mas na hora da divisão dos bens, não sei o quê, sabe? Essas coisas assim que as pessoas já estão adiantando. Essas criaturas de internet que a gente não sabe nem de onde saíram, mas que palpitam demais na vida alheia. Só que a questão não é isso, a questão é porque depois tem restrição para voltar para os Estados Unidos. Não é um ida e volta, isso é a coisa mais fácil.
Só que agora tem restrição e as pessoas não entendem isso. E eu não vou correr o risco de não conseguir entrar, porque a Alice estuda aqui. Então, eu preciso ter que voltar. Então é isso, né? Tem esse momento que ela fala que é absurdo as pessoas começarem a dizer, agora estão nos Estados Unidos, né? Tipo, vão ficar lá, mas na hora da partilha de bens, ou seja, aí eles iriam para o Brasil. E a Alessandra ainda comentou, esse povo de internet que a gente não sabe de onde vem, a gente sabe, vem dos esgotos, porque realmente é uma coisa muito baixa, é uma coisa que só pode fazer mal para essas pessoas que já estão sofrendo tanto, né? Fala, Felipe. Olha, Sônia, aí não foram só esses, claro, né? Mas ela me autorizou, obviamente, passar esses, porque tem muito desdobramento ainda depois de toda essa história. Mas eu acho que isso tem que ficar a critério dela também, falar, enfim, e decidir quando ela quer falar ou não. Acontece o seguinte, tudo isso que foi colocado, eu deixo mais uma vez claro, foi com autorização da própria Alessandra. Ela autorizou tudo isso. Depois ela estava ainda com um pouco de dúvida de vir ou não, tal. E quando terminou o programa, ela me mandou uma mensagem, batendo o martelo, dizendo que não viria mais. Não vamos. Infelizmente, nós não conseguimos resolver a questão. Estamos destruídos. Sim. A Alissa, o Adrian e eu estamos destruídos, mas infelizmente a gente não consegue, a gente tem a nossa vida aqui. Depois a gente não consegue retornar para cá. E ela falou, e o que eu quero mais, que é esse último áudio que está aí, que ela fala, o que eu mais quero, vocês vão ter que ouvir. Exatamente. Em um minutinho, deixa eu só ver aqui a opinião do Thiago, do Vlad, em relação a essa coisa que já tinham começado a falar da própria Alessandra e dos filhos. Ontem, gente, dizer que, sim, agora estão aí, mas a hora que começar a partilha dos bens, puxa vida, né? Triste, né? Tem muitas pessoas que estão acostumadas a olhar foto e ler manchete, e não ler o texto. Porque ver ela com os filhos lá nos Estados Unidos, no parque, comemorando o aniversário, nossa, olha, o rapaz lá passando mal, foi pro... E a família... Não, eles já moram lá, eles já estavam lá e aconteceu uma fatalidade. Sim, né? claro. E as pessoas estavam até perguntando aqui através do meu Instagram sobre os outros 2 filhos, mas a própria Alessandra já respondeu aí a dúvida. Os 2 mais velhos, os 2 do mais primeiro velhos, casamento, que já né? estão lá no Rio de Janeiro, então. Então já tem essa questão aí. Já ajudaram a cuidar de muita coisa, inclusive isso ficou a cargo dos mais velhos, na verdade, viu? Fala, Thiago. Internet tem coisa boa, mas também tem muita gente sem luz, tem muita gente sem brilho, tem muita gente que quer um like a troco de qualquer coisa, porque a pessoa fala assim, eu comentei primeiro, e aí eu quero que as outras pessoas comentem, e eu quero saber da herança, vai ter... Gente, perdeu-se um pai de família, perdeu-se um grande profissional que não sabia que estava sofrendo com o que estava sofrendo, que estava pressionado, não sabia o que ele faria profissionalmente, uma pessoa que também não queria deixar de lado a pessoa que o fez um artista que talvez nem ele imaginasse que seria. Porque ele só seria um profissional de bastidor. E ele não seria um ator respeitado, ele não seria um bonequeiro respeitado, ele não seria um co-apresentador de um programa. E ele vivendo tudo isso, porque ontem ficou muito claro, o contrato termina em dezembro e nós até agora não sabemos e não fomos chamados para renovar. Então, esse mar de adrenalina, porque você já está fazendo... Quando é que você imaginou que o Gugu pararia de trabalhar e falaria, não, agora eu quero viver? Talvez foi o mesmo estalo que o Tom teve e falou, não, pera, agora eu quero viver, quero respirar um ar diferente, quero viver uma nova história, quero abandonar esse negócio porque a gente percebe que a vida da gente é curta. Bom, deixa eu dar um recadinho aqui também para vocês, que é importante vocês participarem aí do Rede TV Plus, nosso festival de prêmios. Você que é assinante do Rede TV Plus, abra aí a câmera do seu celular, aponte para o QR Code que está aqui na tela. Você vai ganhar agora 50 pontos. Pegou? Então atenção, porque ele vai ficar aqui na tela por somente 3 minutos. Agora é a hora.
hein? E para ter ainda mais chances de ganhar no sorteio do Festival de Prêmios Primavera, sem pagar nada mais por isso, é só você pegar os seus pontos ao longo da programação da Rede TV. Quando você acumular 1000 pontos, aí você ganha um bilhete extra para concorrer. E olha só, durante a semana você tem a chance de acumular até 3.000 pontos, ou seja, 3 vezes mais chances de ganhar pagando o preço da assinatura normal. Então pegue agora os seus pontos, mas isso só vale para quem já é assinante do Rede TV Plus. Se você não é, passa a ser, se cadastra agora porque vale a pena, tá certo? Bom, voltando aqui para nossa conversa, você falou, né, a respeito de Sônia, tem uma pergunta aqui, fala. até curiosa, de uma seguidora, a Leila, está perguntando o seguinte, eu acho que é para o Felipe, ó. Vladimir, estou assistindo o programa, só fiquei com uma dúvida. A Alessandra já não viria para a homologação da separação? Como ela retornaria aos Estados Unidos? Ela viria sozinha. Ficou essa dúvida. Na verdade, ela quando sozinha. ela viria com a intenção, porque ele ainda não tinha falecido, a Alessandra, né? Como Leila. Ela ainda não teria, ele ainda não tinha falecido, então ela estava vindo, ela já tinha resolvido com ele de vir para o Brasil, porque eles iriam morar juntos no Rio de Janeiro. Eles iriam ficar juntos. Ela já ia ficar aqui. Ela já ia ficar. E as crianças ficariam nos Estados Unidos, cuidadas pela avó, pela mãe dela. Pelo menino de 21 anos. Que ia cuidar da menina de 15, da irmã de 15. Então, que até janeiro, eles voltariam em janeiro já o Tom Veiga junto com a Alessandra, para ficar a família junto. Então, quando ele veio, quando ela decidiu vir para o Brasil, foi justamente por causa disso, porque a homologação do divórcio dele com a Cibele, que foi o casamento no dia 25 de janeiro desse ano, sairia amanhã, então, que infelizmente... Amanhã é quarta, né? Amanhã é quarta, na quinta-feira. Na quarta ela chegaria aqui. Amanhã, que seria... que infelizmente é o sepultamento dele, e a homologação do desquite sairia na quinta-feira. Então, é isso, acho que está devidamente explicado. Vamos ouvir, então, essa parte do áudio da conversa da Alessandra com o Felipe, em que ela fala em que pé estava mesmo o relacionamento dela com o Tom Veiga, com o Louro José. Vamos ver. O que eu queria ir, eu não tenho mais, então não me importa ir para aí de novo um dia, não sei. O que eu ia resolver aí, eu ia resolver na sexta-feira. Ou resolver para sim ou resolver para não. E agora eu não tenho mais o outro lado para resolver, então não me interessa mais nada. Entenderam? Tá? É o que ela disse. Ela não tem mais aqui, né, quem ela queria. Então, para ela, vir para o Brasil, não vir para o Brasil um dia, né, não interessa mais, porque realmente ela vinha para resolver essa questão. Fica junto, não fica junto, né? E agora é o que ela diz, não existe mais o outro lado para ajudar a resolver. Então, para ela agora, qualquer coisa, tanto faz em vir ou não vir mais para o Brasil. Daqui a pouco a gente coloca o áudio de novo para vocês ouvirem. Ela fala baixinho, né, Felipe? O Felipe comenta, o Vlad e o Thiago também, mas ela deixa muito claro esse tipo de coisa. Ela viria para eles decidirem esse casamento de vez. Não é? Ou essa reconciliação de vez. Alguma coisa, Vlad? Não, só os perseguidores da internet. Bom, de perseguidores, o mundo está cheio. A pessoa está todo mundo comentando o seguinte, como não deu tempo de fazer a separação, ela é a viúva, a Cibele, né? A Cibele, infelizmente, é a viúva, porque ainda não saiu o divórcio. Ainda não saiu o divórcio, ela ainda é. E também estão perguntando se os pais dele são vivos, eu não sei essa informação. Isso também não sei dizer, mas o Bruno Tálamo pode apurar e passar essa informação aqui pra gente. Muita gente querendo saber da história que eu contei aqui no começo do nosso programa, sobre, deixa eu ver se eu acho aqui, gente, sobre os lençóis dos vizinhos, a tal da história de que cada um deve lavar a sua vidraça, né? Tá aqui no meu Instagram, olha, é esse o texto, o Instagram, onde está o texto, eu publiquei a página, publiquei o texto também, deixa eu ver se está aqui, ó.
aqui está esse texto que vocês estão procurando aí, é desse Instagram Despertar o Divino. Aproveita e curte esse Instagram, porque ele é lindo, altamente espiritualizado, é uma coisa muito legal, que eu sigo há um tempão. E justamente hoje é que eu dei de cara com esse texto que eu falei, tem tudo a ver com o que estão fazendo com a gente, né? Mas lavem suas vidraças, porque aí a visão fica nítida, né? Na verdade, vem. Então tá certo, vou dar mais um recadinho, a gente volta aqui. A informação que a gente tinha em relação aos pais, isso é verdade, eu tinha até me esquecido, que o pai morreu há poucos dias, né? De aneurisma também. De aneurisma também, me parece que é uma questão de uns 10 dias, uma semana. Então vocês vejam o quadro, né, emocional que o Tom estava enfrentando, que era justamente esse, decidindo, no final de julho, na verdade, né? Estou achando que é desse mês que passou. Mas olha aqui, decidindo a vida sentimental, né, encarando a perda do pai, decidindo a vida profissional, e aí estava o maior nó de todos. Então é muita coisa junta, mexendo com o seu coração, com o seu sentimento, um banho de adrenalina. Tem uma hora que o organismo não aguenta, infelizmente o dele não aguentou. Recadinho de Nelson Rubens. Você já é assinante do Rede TV Plus? Ainda não? Então olha esse recadinho do Nelson, vamos lá. Ok, bomba! Chegou a hora de você descobrir como é o carro preferido das celebridades. Pode parar na sua garagem por menos de 75 centavos por dia. Veja! Mas antes você vai conhecê-lo de perto. O Nivus Comfort Line. Ele tem lanternas traseiras em LED, maçaneta das portas da cor do veículo, sensor de estacionamento, vidros elétricos e um design inovador. Por dentro, ele tem computador de bordo, kit multimídia, motor TSI, para garantir a máxima potência, hein? E sabe qual é o melhor dessa história, dessa parte dessa história? É que ele custa quase R$100 mil, mas pode ser seu por menos de 75 centavos por dia. Basta assinar agora Rede TV Plus. Ou seja, o seu carrão zero pode custar menos do que um cafezinho depois do almoço. Então não perca tempo, hein? Assina agora. O sorteio desse carrão acontece este domingo. Já pensou? A chave dessa máquina no seu bolso vai deixar o mundo dos famosos com inveja. Eu aumento, mas não invento. Tá aí, né? Olha, mandar beijo para Geralda Garção, mãe da Mércia do SBT, que assiste nosso programa todos os dias. Beijo para você. Geralda, beijo pra você também, tá, Mércia? Valeu realmente. Beijo. Felipe Campos tem uma notícia, infelizmente não é uma boa notícia, mas você precisa ficar sabendo. Vamos lá. Pois é, gente, o Paulinho, vocês sabem, o Paulinho do Roupa Nova, também um dos vocalistas ali do Roupa Nova, ele tá enfrentando uma trava, né, absurda e um problema de saúde muito sério, e ele acabou de ser entubado no Hospital Capador, no Rio de Janeiro. Então, aí, acabou de chegar a informação para mim, ele tinha melhorado, voltou para casa e agora voltou para ser entubado. Vamos orar por ele, né? Bom, o áudio da Alessandra, agora legendado para você poder entender melhor tudo o que a ex-mulher do Tom disse para o Felipe. Vamos lá. O que eu queria ir, eu não tenho mais, então não me importa ir para aí de novo um dia, não sei. O que eu ia resolver aí, eu ia resolver na sexta-feira. Ou resolver para sim, ou resolver para não. E agora eu não tenho mais o outro lado para resolver, então não me interessa mais nada. Ai, que triste, né? Triste, eles iam, né? tentar de novo, eles ficaram 14 anos juntos, 2 filhos lindos, enfim. Olha aqui, Luciana Gimenez faz aniversário hoje, e os filhos, o Lucas e o Lorenzo, invadem o Luciana by Night de hoje, hein? E a Luciana vai se divertir aí ao relembrar momentos marcantes da vida e infância dos seus 2 meninos. Você não pode perder. Luciana by Night hoje, 11h45 da noite, aqui na Rede TV, é claro. E a gente
aproveita para mandar super beijo para você, Luciana, de todos nós. Parabéns! Aqui. É um coletivo, Parabéns, tá? parabéns. Feliz aniversário aí, tudo de bom para você, tá certo? Bom, para nos despedir, alguns tweets aqui já selecionados, nós vamos ler mensagens aí. Diga, Olá, Frank Flávio. Hong Kong, o A Tarde é Sua não tem culinária, mas a Sônia Abrão está jantando bonito. Quem vai trazer a sobremesa, Felipe ou Vladimir? Porque a água fervendo já está na chaleira para fazer um chá de boldo para concorrência. Bela primeira página. Maravilha, obrigado, Frank. Mas justo hoje o Thiago não trouxe a chaleira dele. mesmo, faltou Vamos minha ficar sem chaleira. o chá de boldo para essa Olha lá, o turma aí. Sidney. A tarde é sua. Palmas para suas palavras, Sônia Abrão. Agora, no início do programa, eu amo o programa e sei o quão você é profissional e sensata na hora de dar as notícias aí no programa. Não só você, mas como todos aí da roda. Tô com vocês até o fim. O Sidney. Valeu, Sidney. Sidney. Obrigada, Um beijo, valeu, Sidney. Thiago. Tem mais um lá, é a Sandra Menezes. Sônia, palmas para você. Graças a Deus nós temos você e sua equipe para nos mostrar as verdades da televisão brasileira, porque só existia uma, né? E falava o que queria e a gente tinha que acreditar. E agora nós temos a Rede TV que nos mostra a verdade e você é a melhor. Manda beijos para você, a Sandra, Sônia. Um beijo, Sandra. Muito obrigada aí pelo carinho, pela confiança aqui no trabalho de todos nós. Ninguém faz um trabalho sozinho, né? Nós somos um time aqui, tá certo? Olha lá, tem que ler. Ah, tem outro? Dalva Lúcia, Faustino, Sônia, você e sua equipe não só fazem o melhor programa da tarde, mas sim o melhor programa do dia. Nossa, Dalva, exagerou, mas obrigada, viu? Beijo pra você. O que você falou aí, diretor? Redes sociais, rapidinho. Começa daqui, Arroba Vlad. Vladimir Alves no Instagram, me segue lá. Exatamente, arroba Sônia Abrão no Instagram, me segue lá. Famoso é vítima de assalto, casa invadida, arroba Thiago Rocha BR, tem todos os detalhes no Instagram. Thiago com TH. Segue ele lá. Felipe H. Campos é meu Instagram, Felipe Campos Oficial, canal no YouTube. Um beijo pra vocês. Não, é só rindo mesmo, né? Segue o Felipe lá, gente. Dá pra repetir? Felipe H. Campos é o meu Instagram e Felipe Campos Oficial é o meu canal no YouTube. Beijo. Beijo, gente. Valeu. Tchau. Até amanhã, hein? 15h15, por conta do horário político. Tchau.